Mistério da Casa Morta. Parte 1. A Casa das Sete Mortes. O início do mistério. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, existe uma casa que até hoje assusta moradores e curiosos. Ela é conhecida como a Casa das Sete Mortes. O nome já causa arrepios, mas o mais perturbador é que ele não é apenas uma lenda. Ao longo de décadas, 7 pessoas perderam a vida dentro daquela mesma residência. Os registros históricos e policiais confirmam que todas as mortes realmente aconteceram ali. O que ninguém consegue explicar é o motivo. Seriam apenas coincidências trágicas? Ou haveria algo sombrio escondido entre aquelas paredes? Mistério da Casa Morta. 2. A primeira tragédia da Casa das Sete Mortes. A história sombria começou nos anos 1930. Um homem que morava na casa foi encontrado sem vida em seu próprio quarto. A causa oficial registrada foi suicídio. Mas desde o início, os vizinhos comentavam que havia algo estranho. O homem era conhecido como tranquilo e religioso, e não mostrava sinais de depressão. Mesmo assim, a versão oficial foi mantida: ele teria tirado a própria vida. O que poucos sabiam era que, dias antes, ele havia contado aos familiares que sentia uma presença estranha na casa. Dizia ouvir passos durante a noite, mesmo estando sozinho. Para alguns, foi apenas um surto. Para outros, foi o início da maldição da Casa das Sete Mortes. Mistério da Casa Amaldiçoada. 3. A segunda morte misteriosa. Alguns anos depois da primeira tragédia, outro morador da casa foi encontrado morto. Dessa vez, um jovem de pouco mais de 20 anos. Ele foi achado caído na escada, com o pescoço quebrado. A versão oficial dizia que havia sido um acidente doméstico. Ele teria escorregado e caído dos degraus. Mas novamente, os vizinhos desconfiaram. O rapaz era saudável, equilibrado e conhecia cada canto da casa. Além disso, alguns afirmaram ter ouvido gritos desesperados naquela noite, antes do corpo ser encontrado. Com 2 mortes em circunstâncias estranhas, a residência já começava a ganhar fama. A vizinhança passou a chamá-la de a Casa Amaldiçoada. E o pior ainda estava por vir. Casa Amaldiçoada revela segredos. 4. A terceira tragédia. Alguns anos se passaram, e a casa parecia finalmente tranquila. Até que uma nova família se mudou para lá. Entre eles, estava uma senhora já de idade, conhecida por ser muito religiosa. Ela acreditava que a fama de casa amaldiçoada era apenas superstição. Porém, pouco tempo depois, foi encontrada sem vida em sua cama. O laudo médico dizia que ela havia falecido de causas naturais durante o sono. Mas os vizinhos garantem ter visto uma estranha sombra rondando o quarto dela naquela mesma noite. E, novamente, relatos de gritos e barulhos inexplicáveis ecoaram pelas paredes da casa. 3 mortes, 3 mistérios. E a reputação da casa só crescia. Poucos tinham coragem de se aproximar. Casa amaldiçoada revelada. 5. O medo se espalha pelo bairro. Depois da terceira morte, ninguém mais duvidava, a casa era diferente, carregava algo sombrio. Moradores vizinhos começaram a relatar que, durante a noite, luzes estranhas piscavam nas janelas da residência, mesmo estando vazia. Outros diziam ouvir passos pesados no quintal, como se alguém rondasse, mas quando saíam para olhar, não havia nada. Crianças do bairro passaram a ter pesadelos constantes. Elas descreviam sempre a mesma figura, um homem alto, de chapéu escuro, parado diante da casa. Aos poucos, até os mais céticos começaram a evitar passar em frente ao portão. O silêncio da rua era sempre interrompido pela sensação de estar sendo observado. A lenda da Casa Amaldiçoada de Barbacena se espalhava cada vez mais. A Casa Proibida revelada. 8. A Casa Proibida. Com o passar do tempo, a fama da casa cresceu tanto que moradores passaram a chamar o local de a Casa Proibida. Muitos diziam que entrar ali era assinar a própria sentença de terror. Histórias de visitantes que desafiavam a casa circulavam pela cidade. Alguns afirmavam sair com arranhões misteriosos, outros relatavam desmaios súbitos ou a sensação de estarem sendo observados de perto. O boato era de que, ao anoitecer, luzes surgiam nas janelas, como se alguém estivesse andando pela casa, mesmo quando ela estava totalmente vazia. As autoridades chegaram a isolar a área por um tempo, para evitar que curiosos entrassem e se machucassem. Mas nada impedia que grupos de jovens se arriscassem em desafios noturnos, alimentando ainda mais o mito assustador da casa. Ela já não era vista apenas como abandonada, mas como um lugar de maldição, um ponto em que muitos acreditavam que o mundo dos vivos se cruzava com o dos mortos. Mistério da Casa Assombrada. 10. O mistério que perdura.
Hoje, a Casa das Sete Mortes continua de pé, mas permanece vazia e evitada pela maioria das pessoas. A fama do local não diminuiu. Moradores antigos e visitantes afirmam que ainda se sente uma presença pesada. Ouve-se sussurros e, em alguns casos, luzes estranhas nas janelas. O mais assustador é que todas as mortes ali registradas são reais e documentadas, e o motivo para os acontecimentos misteriosos jamais foi totalmente explicado. A Casa das Sete Mortes nos lembra que, às vezes, o terror mais intenso não vem do sobrenatural, mas de acontecimentos reais que desafiam a lógica. E assim, o mistério continua. Uma história verdadeira que arrepia até os mais corajosos. Casa assombrada, coragem ou pânico? 6. A casa atrai os corajosos. Com a fama crescente, a casa deixou de ser apenas medo para os moradores locais. Ela começou a atrair curiosos, aventureiros e caçadores de fantasmas. Grupos de jovens se reuniam para tentar passar a noite lá dentro. Alguns entravam, mas raramente aguentavam ficar por muito tempo. Relatavam ouvir sussurros nos corredores, portas que batiam sozinhas e um frio intenso em determinados cômodos. Um grupo até tentou filmar o interior, mas a gravação ficou quase toda distorcida, com vozes estranhas surgindo no áudio. O que era para ser diversão acabou se transformando em pânico. Muitos saíam correndo desesperados e juravam nunca mais voltar. Mas a cada novo relato, a lenda só ficava mais forte. A casa já não era apenas um mistério local. Era um ponto de medo e fascinação em toda Barbacena. Religião versus paranormal, conflito. 7. A intervenção dos religiosos. Com tantos relatos assustadores, moradores começaram a acreditar que a casa estava amaldiçoada. Foi então que padres e pastores foram chamados para tentar abençoar e purificar o lugar. Eles realizaram orações, levaram água benta e até organizaram vigílias noturnas dentro da casa. Mas, segundo testemunhas, as orações eram constantemente interrompidas por barulhos fortes, quedas repentinas de temperatura e até luzes estranhas surgindo no teto. Alguns afirmam que religiosos saíram dali assustados, dizendo que a energia era pesada demais. Mais tarde, médiuns espíritas também foram até a casa. Eles relataram sentir a presença de almas perturbadas, como se houvesse ali uma concentração de dor e sofrimento. Em vez de trazer paz, essas tentativas só aumentaram a ideia de que a casa tinha algo realmente inexplicável. Casa das Sete Mortes. 9. Fama nacional e reportagens. Com o tempo, a história da Casa das Sete Mortes ultrapassou os limites de Barbacena. Jornalistas e documentaristas começaram a investigar o local. Reportagens mostraram os 7 casos de mortes misteriosas, confirmando que não eram apenas lendas. Alguns repórteres que entraram no imóvel relataram gritos inexplicáveis nos corredores vazios. Som de passos quando ninguém estava presente. Sensação de opressão, como se algo os observasse constantemente. As histórias circulavam por todo o Brasil, e a casa virou referência quando se falava de lugares assombrados e reais. Mesmo décadas depois, visitantes ainda relatam fenômenos estranhos, o que mantém a Casa das Sete Mortes como uma das residências mais assustadoras e misteriosas do país.